Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu tenho várias coisas pra contar pra vocês e vou contar pra vocês principalmente como eu estou me organizando e como eu vou me organizar a partir deste momento que eu estou entrando de férias. Então a minha escola achou melhor adiantar as férias agora pra maio e a gente vai ter aula normal em julho. Não sei se eu acho isso bom, eu acho que na verdade eu acho ruim, mas enfim, eles devem ter ponderado tudo e no fim eles devem ter concluído isso. Mas de qualquer forma, férias normalmente é um período que eu gosto de estudar, mas eu estudo com mais calma, mais de boa, então eu vou usar esse período pra estudar. Vou estudar sim todos os dias de segunda a sexta, mas eu já organizei mais ou menos como que eu vou fazer pra não ficar pesado, pra ser algo legal. Então vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Então é isso, assista esse vídeo até o fim. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que estão precisando de motivação e inspiração nesse momento. E é isso, vamos ao vídeo. E bom, pra quem não sabe, a minha escola utiliza o sistema SAS, que é da Escolaria de Sá. E basicamente são alguns livrões assim, e a gente tem tudo nessas apostilas tudo junto. E nesse período que a gente entrou de quarentena, a gente tava no livro 2. E a gente tava nos últimos capítulos do livro 2 e agora a gente entrou no 3. Então esses capítulos, assim, no final do 2 e no início do 3, eu quero revisar. Porque como foi nessa bagunça toda, a gente teve semana que não teve aula, as aulas não estavam tão legais e tudo, eu quero revisar toda essa parte. E aí eu pensei, eu posso estabelecer um horário pra eu estudar, só que eu acho que isso não vai ser tão legal e eu resolvi testar uma estratégia diferente. Eu vou dividir os dias por matérias, então eu calculei, eu tenho 21 matérias, separando tipo matemática, tem matemática 1, 2, 3, química 1, 2, 3, física 1 e 2. Então quando eu junto tudo isso, as 1, 2, 3 também, eu tenho 21 matérias. Então eu vou usar 21 dias pra estudar nas férias, começando da segunda-feira que vem. Que vem? Gente, hoje é quinta-feira, então a partir de segunda-feira eu vou estudar. E aí eu vou estudar de segunda a sexta, não vou estudar no fim de semana. E por que eu acho que isso vai ser legal? Tem algumas matérias, por exemplo, Química 1, que é muita coisa, tipo assim, eu tenho que revisar tudo de orgânica. Mas tem algumas outras matérias, por exemplo, Química 3, que é só titulação e separação de solução, sabe? Então, tem matérias que vão ser menores, tem matérias que vão ser maiores, por exemplo, redação. Eu só tenho que dar uma revisada na teoria. Já gramática eu tenho que rever, tipo, tudo de sujeito, oração, essas coisas. Então eu acho que vai ser legal, porque aí vai ter dias que eu vou estudar um pouco mais, vai ter dia que eu vou estudar um pouco menos. Então eu vou falar pra vocês como eu vou definir cada coisa, né, cada dia que eu vou estudar. Como vocês sabem, eu gosto de deixar algumas coisas pré-definidas, mas eu não gosto de me sentir presa. Então eu vou separar quais dias eu vou estudar cada matéria, mas eu não vou separar o que eu vou estudar. O que eu vou estudar dessa matéria, eu vou deixar pra decidir isso no dia, quando eu for sentar pra me organizar, vou ver o que eu vou estudar e aí como que vai ser. Então, pra eu começar, eu tenho que definir o que eu vou estudar cada dia. E aí, eu vou querer... Eu acho que vocês sabem, né? Tem um quadrão aqui, assim, ó, de metal. Eu vou querer colocar nele várias coisas que eu vou fazer. Então, eu vou deixar os dias que eu vou estudar e eu vou deixar a matéria que eu vou estudar. Mas isso vai ser só algo visual, porque eu quero fazer algo escrito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou listar todas as matérias que eu tenho e vou dividir ela em 3 categorias. Mais, que tem mais coisa, menos, que tem menos coisa e mais ou menos, que seria médio. Tem coisa, mas não é muito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, pra eu ter uma noção geral de como que tá a situação. E pra começar, eu vou pegar esse caderninho aqui, que é da Vivarte. É um caderninho de anotações super simplesinho. Então, eu vou pegar aqui e vou anotar todas as matérias bonitinhas, pra gente começar a ter ideia. Eu ainda não sei onde eu vou me organizar, se vai ser em planner, agenda, em post-it comum, se vai ser tipo em to-do list, assim, não decidi. Mas, o que eu tô pensando? Eu uso muito planner o tempo inteiro, a semana toda, desde que o ano começou, desde o ano passado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me organizar. Talvez seja um bom momento pra eu tentar dar uma mudada, só pra dar aquela aliviada na cabeça. Daí eu vi hoje um negócio no Insta da Salvando Vidinhas, da Gabi, que ela pegou uma to-do list, que eu tenho igualzinha dela, inclusive. Ela pegou esse caderninho aqui, ó, de to-do list, que é uma fofura, é da Gravitando. Tá muita luz, né, mas acho que dá pra ver. E ele é super simplesinho por dentro, é só listinha assim, deixa eu abaixar a luz pra vocês verem. Ele é assim. Então, o que ela fez? Ela colou um imã aqui atrás e pra deixar colado num desses quadrinhos que ela tem na parede dela.
E daí eu tenho um imã sobrando que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu tenho este imã aqui sobrando. Deixa eu colocar aqui pra ele focar. Daí eu pensei em talvez fazer a mesma coisa que ela fez, colocar aqui, ó, e aí deixar pregado lá pra você meio que ver o dia assim, ó. E dia por dia, sabe? Então é muito provável que eu faça isso durante o dia. Então pra eu não me sentir tão presa ao planner, pra eu dar uma descansada assim, talvez eu faça nesse bloquinho aqui, porque aí também, como eu não quero estudar de forma pesada e tal, vai ser mais tranquilo. Só que eu gosto de ter um acompanhamento da minha semana. E eu estou desenvolvendo um planner e tô querendo fazer umas coisas desse tipo. Então eu fiz uma folha de planner, que inclusive eu já imprimi pro meu caderno inteligente e tal. E nele tem um gráfico de rendimento que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não vou falar muito desse planner ainda, porque é um projeto que eu estou desenvolvendo, que vai demorar um tempinho. Mas eu quero mostrar uma coisa específica desse planner, que eu fiz um gráfico de rendimento. Então acho que dá pra ver aí. Tem os dias da semana aqui embaixo e qual foi meu rendimento. Então eu acho que eu vou fazer um desse e aí eu vou deixar aqui na parede também. Então eu quero ter uma noção de quanto eu estou rendendo nas férias. E eu não vou definir antes que eu não tenho matéria atrasada, só pra vocês entenderem. Se eu tivesse matéria atrasada, pra quem aí tá com matéria atrasada e tá com dúvida, anota todas as matérias atrasadas que você tem, divide pelos dias, tira sempre assim. Você tem que continuar estudando outra coisa? Continue estudando, tira 1 hora por dia pra desacumular a matéria. Mas segue em frente, sabe? Pega o bonde e vai. Depois você vai desacumulando as matérias. Mas como eu não tenho matéria acumulada, eu só quero rever. E aí o que eu vou aproveitar pra fazer? Vou aproveitar pra fazer mais exercício e vou aproveitar pra usar muito a sala do saber. Então eu vou usar muito a sala nesse período. Então vocês já podem esperar, vocês vão ver muito a sala por aqui. E inclusive a sala está com desconto, se você quiser assinar. A sala é a melhor plataforma online do Brasil, então o cupom é esse aqui, Belas Studies, tudo maiúsculo. Eu vou usar bastante, então eu vou aproveitar porque nas videoaulas eu consigo pegar aqueles detalhes, fixar um pouco melhor. E enfim, então eu vou fazer isso e aí eu vou revisar alguns capítulos e adiantar, se der, mas não sei nem se vai dar, adiantar algumas coisas, já que eu já tenho as apostilas definidas. E isso é algo que eu gosto muito na minha escola. Eu já sei o que o professor vai falar depois, então eu vou pegar aqui a apostila pra mostrar pra vocês. E os livros são assim, os nossos materiais do SAS. E, ai, tem um monte de matéria. Nossa, esse aqui tá pesado. Tem um monte de matéria e fica divididinho aqui. E aí eu consigo, por exemplo, saber. Então o meu plano é revisar o capítulo 3 do livro 2 e depois revisar o capítulo 1 do livro 3 e depois adiantar o capítulo 2 do livro 3. Não sei se vai dar pra fazer tudo isso, mas é o meu plano. Então, se eu conseguir só revisar, eu já tô muito feliz. E, enfim, agora a gente vai começar a montar. Então, como eu falei pra vocês, basicamente eu fui escrevendo, fiz uma listinha de todas as matérias que eu tenho, dividindo elas, tipo, coloca química, aí você tem química 1, 2, 3. Então coloca química 1, química 2, química 3, divide interpretação de gramática, deixa bem específico mesmo. E eu tentei seguir um pouco do que o meu livro divide. Mas tem algumas matérias que eu tenho além do livro. Então, por exemplo, eu tenho 2 professores que dividem Química 2. Então, eu separei. Então, Química 1, Química 2, Química 3. Enfim, isso você acha o seu jeito mais fácil, né? Como você acha que vai ser melhor pra você estudar, pra não deixar nada de lado, enfim, essas coisas. Então, isso é muito pessoal. Tô dando aqui um guia e falando como que eu fiz. E depois disso, eu fui marcando quais matérias eu achava que eu tinha muita coisa pra estudar, qual matéria eu achava que eu tinha mais ou menos e qual matéria eu tinha pouca coisa. Essas matérias que tem pouca coisa são as matérias que, tipo assim, eu tenho um pouco mais de facilidade também. São matérias que eu não deixei de lado muito, assim, durante essa quarentena. Então, por exemplo, filosofia. Eu continuei minha vida normal em filosofia. Eu tenho 1 aula por semana de filosofia. E eu assisti todas as que o meu professor mandou, eu estudei, fiz resumo. Então, não é algo que eu acho que vou gastar muito tempo. Então, essa matéria tá de boa, sabe? Então, eu fui dividindo e eu acho que isso é legal pra você poder ter uma noção melhor na hora de dividir os dias e o que você vai ver cada dia.
Agora eu vou decidir quais dias eu vou estudar cada coisa. Então, como eu tô usando esse quadro, eu vou escrever embaixo de onde eu escrevi o mais e o menos de preto. Então eu vou deixar tudo no próprio quadro. Então o meu organizador desse período de férias vai ser esse quadro, junto com esse bloquinho. Eu decidi que eu vou usar ele, que eu mostrei pra vocês. Tô tentando colar o imã atrás pra ver se cola no quadro. Então eu vou chegar no dia de manhã, sentar aqui e falar, o que eu quero estudar agora? Vou estudar isso dessa matéria. Só que eu já sei qual que é a matéria porque vai estar no quadro. Então vou decidir isso agora no quadro. E vocês vão acompanhar tudo isso de perto, porque eu vou lançar esse study vlog todo dia, de terça a sábado. Então, como eu vou estudar de segunda a sexta, eu vou lançar esse study vlog sempre de terça a sábado. Então vocês vão poder acompanhar como que vai ser a minha organização, como que eu vou estudar, se eu vou fazer mais resumo, mais exercício, vocês vão poder ver tudo isso. E vai ser legal também porque aí eu vou colocar, por exemplo, se vai ser um study vlog de matemática, aí eu posso colocar study vlog matemática álgebra. E aí nesse study vlog eu vou dar algumas dicas mais pra matemática, pra álgebra em si. Aí no outro study vlog que é, sei lá, filosofia, aí eu posso colocar study vlog filosofia. Nesse vídeo eu vou dar várias dicas pra estudar filosofia, então vai ser legal pra eu conseguir dar dicas para cada matéria especificamente, porque não dá pra generalizar, né? Cada matéria exige uma coisa da gente. Então é isso, agora vamos completar o quadro, mas primeiro eu vou dar uma rabiscada aqui no meu caderninho pra ver onde vai ficar cada coisa. Dando uma olhadinha aqui, eu percebi que talvez eu possa fazer uma coisa que é dividir um pouco por competências, por áreas, né? Então, se o dia primeiro, por exemplo, tá escrito menuzinho, eu posso olhar um menuzinho de humanas. Depois eu olho, aí o dia seguinte por exemplo, mais ou menos de sociologia, ou de exatas. Daí eu coloco um de exatas. Acho que eu vou dar uma mesclada até pra não ficar chato, tipo, nossa, ai meu Deus, tem que estudar matemática hoje, amanhã, depois, tá? Não, pra dar uma mesclada, então pra não enjoar de nenhuma área assim, vou dividir por áreas também. Pra deixar as minhas férias mais tranquilas vai ser, eu vou estudar o que eu vou, assim, eu vou anotar o que eu quero estudar de manhã. E eu vou estudar só aquilo, eu não vou ficar enrolando, não vou ficar tentando fazer mais coisa. Eu vou decidir o que eu vou fazer e vou fazer. E eu quero usar só um dos períodos e provavelmente vai ser à tarde. Por quê? Como eu vou gravar vídeo, tipo, 5 vezes por semana, quase todo dia, eu preciso de um tempo pra editar e tal. Eu gravo enquanto eu estudo, então eu gravo à tarde, mas eu vou editar no dia seguinte de manhã. Então de manhã eu vou ficar livre, mas no caso é porque eu estou trabalhando. Você que não trabalha, você pode tirar esse tempo e fazer algo que você gosta, sabe? Ou você pode estudar de manhã e ficar livre à tarde, enfim, whatever. Quero gravar uns vídeos diferentes, study vlog de noite, essas coisas. Então vai ter algumas alterações, claro, nesse quadro, né? Mas eu não tenho certeza se vai ser assim, é só porque eu sempre falo pra vocês, você tem que começar de algum lugar, sabe? Então eu sentei aqui, quero me planejar assim, então eu vou tentar me planejar assim, sabe? Se eu ver que não tá dando certo, eu nunca fiz esse negócio de estudar uma matéria por dia. Se eu ver que não tá rolando e essas coisas, eu vou mudar e aí eu penso outra coisa e aí eu falo aqui pra vocês, eu faço um outro vídeo desse e explico pra vocês. Mas uma coisa que eu fico um pouco insegura é tipo assim, meu Deus, mas eu vou ver filosofia uma vez no mês, eu vou ver inglês uma vez no mês, arte uma vez no mês. Será que eu não vou, tipo... Como eu tô sem contato com a matéria, eu vou dar uma esquecida, essas coisas, eu não sei, gente. Eu não sei a resposta pra isso, por isso que eu vou tentar. Até pra eu poder falar esse tipo de coisa pra vocês. Mas como talvez eu não planeje, mas assim, eu esteja com medo disso acontecer, o que eu resolvi é que talvez vou ver se isso rola. Tirar 1 hora por dia
pra revisar outras matérias ou fazer exercícios de outras matérias. Então, uma coisa que eu pensei talvez é que eu possa separar, por exemplo, uma questão de cada matéria do livro, porque o livro, cada capítulo tem, tipo, são 15 exercícios em cada capítulo. Então, tipo, fazer 2 de alguns capítulos, independentes do que seja a matéria do dia, deu pra entender? Então, se hoje eu vou, por exemplo, estudar Biologia 1, aí eu estudo Biologia 1, eu estudo lá umas 4 horinhas e tudo, faço as coisas que eu quero fazer, aí eu deixo 1 hora pra eu fazer, por exemplo, 2 exercícios de arte, 2 exercícios de matemática 2, 2 exercícios de história 2, por exemplo. E de matérias que eu já vi, não de matérias que eu vou ver, entendeu? De matérias que eu já assisti a aula, e aí agora eu quero ver se eu consigo lembrar essas coisas, então, dos mais antigos. Então, Biologia 1 tá no fim do mês, eu vou fazer o dos início do mês, enfim, eu vou pensar nessa parte ainda. Mas deu pra entender? Eu quero fazer exercícios de outras matérias também no dia. Só que eu vou determinar um horário. E eu realmente não sei como vai ser tudo isso. É um teste que eu quero fazer. Inclusive, se você já tentou estudar assim, me conta se deu certo pra você, como é que foi a sua experiência. Eu acho que vai ser importante eu dar um tempinho de planner e de método leal e de apostila, essas coisas assim, de organização. Acho que é importante a gente ter um breakzinho ali, né? Então vou tentar me organizar desse jeito, mas eu quero que vocês saibam que eu sei que o que funciona pra mim é ter planner, é ter agenda, é ter bloquinho. Eu gosto de ter 1 milhão de coisas. Eu quero dar um tempo pra ver se eu me acostumo com algum outro jeito, mas eu sei que isso dá certo pra mim. Então caso eu veja que esse quadro não tá dando certo, eu tô ficando desorganizada, não tô rendendo porque eu acabo pensando no que eu tenho que fazer, essas coisas, eu vou voltar pro meu planner. E é isso, eu não tenho medo de errar e não tenho medo de que isso dê errado, e eu sei que eu posso mudar caso dê errado. Vocês têm que pensar nisso. Eu posso mudar caso esteja dando errado. É a mesma coisa, por exemplo, de quando você vai mal numa prova. Você tem que entender por que que eu fui mal, o que que eu vou mudar agora. Se eu tô estudando desse jeito e eu fui muito mal na prova, ou estou indo muito mal nas provas, tem alguma coisa errada. O que que eu tenho que mudar? Então eu gosto de pensar assim, mas o importante é você começar e você tentar de algum lugar. Então vou começar desse quadro, vou me desprender um pouco também do horário de manhã. Eu tava muito presa nessa história de vou seguir o horário de manhã. Então eu vi que tava até ficando meio chato essa distribuição de sempre. Então vou tentar dar uma mudada. Vou usar bastante a Sala do Saber e vou usar bastante o meu material do SAS. Eu gosto muito do material do SAS porque eu falo que ele foi feito para aluno ler. Porque nas minhas últimas 2 escolas que eu estudei, parece que os livros eram feitos para doutorandos lerem, sabe? Então esse livro realmente você lê e você entende a matéria. Eu gosto muito disso, mas não substitui aquela explicação. Então eu vou sim recorrer à Sala do Saber. Eu sei que tem gente que fala, mas nem todo mundo pode pagar, tal. Mas, gente, querendo ou não, é algo que, assim, é o meu investimento, é o dinheiro que eu uso e é algo que eu confio a minha educação lá. Então eu vou usar sim, é algo que eu realmente recomendo. Eu já falei várias vezes. Eu não estaria arriscando a minha educação se eu realmente não gostasse da plataforma. É uma plataforma que eu me dou muito bem. E inclusive tá cheia de desconto no site. Meu cupom tá valendo 10%. Então corram lá, vou deixar o site aqui na descrição. Quero fazer um vídeo explicando mais sobre a Sala do Saber. E eu fico muito assim, né, porque, por exemplo, direto me pergunta, mas o que você faz pra ir bem nas provas de exatas? Eu assisto videoaula da sala, tipo, não tem outra resposta. Eu sei que muita gente queria milagre, essas coisas, mas não tem jeito, gente, você tem que assistir aula. E eu gosto muito de videoaula porque você pode parar, aí você raciocina, volta, e você pode fazer isso até você entender. E é algo que pra mim funciona muito, então vou sim utilizar muito da Sala do Saber. E ela foi feita pra ser usada em casa, ela já foi pensada pra ser usada à distância. Então ela tem toda a estrutura, enfim, é ótimo, gosto muito. Quero aproveitar também esse momento de férias para eu fazer vários resumos legais, fazer posts legais. Por isso que eu não vou me cobrar tanto na parte de estudos, porque eu sei que eu vou me cobrar muito também na parte de Estudigram e de canal no YouTube. Então eu vou postar vários vídeos, quero postar várias coisas, então eu tenho que ter um tempo pra fazer isso. Por isso que às vezes você pode olhar daí e falar, nossa, mas você tá estudando muito pouco. Gente, é o que tá funcionando pra mim, é o que eu quero pra mim nesse momento. Eu estudei pra caramba nesse início de ano, quero manter meu ritmo, por isso nas férias eu não quero ficar cansada, eu quero descansar. E esse ritmo de estudos pra mim é descanso, então é o que eu quero fazer. Eu acho que cada um tem que se conhecer e saber dizer, olha, isso é bom pra mim, isso não é, ou pelo menos você tenta descobrir o que é bom pra você ou não. É isso, acho que o vídeo acaba por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar.
Então ativa o sininho pra você receber. Me segue lá no Instagram também, que eu sempre aviso antes. E vocês sempre participam da edição do vídeo, na verdade. Porque eu fico lá assim, aumenta, diminui, legenda, com música, sem música. Então vocês sempre participam dessa edição. Então se você quer ter voz aqui nesse canal, vai lá no Instagram, que aí você pode participar de todas as votações que eu faço, que são muitas por sinal. Tá tendo várias novidades lá no Instagram que eu tô divulgando, então dicas pra seguidores, que é um quadro novo lá, enfim, tem várias coisas, cronograma de estudos, lista, simulado, enfim, tem muita coisa lá, então vai lá dar uma olhada. Belas Studies, belas.studies, tá escrito aqui. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês se motivem aí pra se organizar também, porque nesse período que a gente tá em casa, o planejamento e a estruturação, assim, né, de tudo que você vai fazer tá mais importante ainda, então é isso, eu espero muito que vocês gostem, até o próximo vídeo.